Bom, hoje eu recebi esse carro aqui a princípio para fazer um retoque de pintura aqui. O carro é prata, então é difícil para aparecer no vídeo que a câmera compensa. E tá assim, eu dei uma boa de uma ralada no verniz. Antes de começar a lixar isso daqui para já fazer o retoque de pintura, eu vou ver o máximo que eu consigo resolver isso daqui fazendo polimento. E dependendo como ficar, aí o dono do carro vai decidir se vai retocar ou se vai se melhorar, de repente, conforme ficar, ele não vai querer que faça retoque. Aí vocês vão acompanhando. Bom, eu vou começar aqui o lixamento. Vocês desculpem o barulho aí da rua, porque o carro é muito grande, então ele fica bem próximo aqui da porta. Então eu peguei uma lixa 1200, com o taco macio, borrifador de água, borrifo a água na lixa, no carro, e eu venho no sentido contrário do risco, né? O risco tá de assim, eu vou de assim. Bem de leve, tá? Só com o peso da lixa. Lembrando aqui, eu não posso forçar muito, porque o dono do carro prefere que às vezes fique um pequeno risquinho do que ter que fazer o retoque. Mas eu acho que vai ter que retocar sim, acho que não vai ter jeito. Ó, o caldo branco que sai, que é o verniz. Aqui também, não sei se vai pegar no vídeo, aqui também tá um pouco machucado. Bom, é isso, eu vou lixar isso daqui. Quando tiver um pouco mais adiantado eu mostro pra vocês. Então o retoque vai ter que ser feito mesmo. Eu já removi aqui a tampa do tanque de combustível. Já levei na casa de tintas para poder mandar preparar a tinta. Daquela mesma casa de tintas que eu fiz a tinta do capô do Fusca, que o colorista é muito bom. E vamos ali ver como que ficou. Então eu já lixei aqui um pedaço com a 1200 para poder ter uma noção de como iria ficar. Realmente está bem profundo. Ó. É que a câmera tenta compensar, mas dá pra ver aqui a linha preta, tá vendo? Tá profundo, aqui também tem um defeitinho, ó. Então não tem o que fazer. Então agora aqui eu vou acertar mais um pouquinho o lixamento aqui dessa área toda com a 1200. E aqui eu vou aplicar uma massa daquela da PPG que eu uso, né? Para poder tapar a fenda dos riscos. E depois, para poder secar a massa rapidamente, eu vou utilizar o painel de secagem. Isso aqui vai agilizar muito o trabalho. Então o que eu fiz aqui até agora, eu coloquei a fita aqui, delimitei aqui a área do lixamento. Aqui tem como se fosse um plástico grudado, né? Então eu fiz a delimitação dele aqui também. Tá tudo delimitado. Aqui eu apliquei a massa, a cada PPG que eu já mostrei nos outros vídeos, com a celuloide. Eu não mostrei a aplicação da massa, porque tem que prestar muita atenção na aplicação da massa para você não aplicar em excesso, não cometer algum erro. Mas eu já tenho vídeo aí no canal mostrando a aplicação da massa, tanto no que eu fiz a pintura do capô do Fusca, como o vídeo de micropintura. Eu tenho como que usa isso daqui. Até para quem está chegando aí no canal agora, vale a pena dar uma olhada nesses vídeos meus mais antigos, que tem bastante coisa bacana aí. E
Então assim, aqui a câmera está compensando, né, um pouco, né? É carro prata, é difícil para mostrar no vídeo porque compensa. Mas eu apliquei a massinha aqui. A massa eu lixei com a lixa 600 água, 800 água e depois 1200 água. A lixa 600 e 800 eu só lixei a massa. Deixa eu ver se eu consigo chegar aqui um pouco mais próximo. Dá pra ver que a massinha, ela preencheu somente o risco, tá? Não tem nada pra fora. Claro, na hora que você vai aplicar a massa, ela espalha um pouco aqui dos lados também. Mas aí você vai lixando bem devagarzinho, com bastante calma, pra deixar preenchido com massa somente o risco, tá? Aqui eu lixei tudo com a 1200, então. Falta só um detalhezinho aqui, mais um outro pequeno detalhezinho aqui. Coisinha mínima para poder terminar esse lixamento aqui. E aí já está pronto para pintura, pronto para vir com a massa não, desculpa, com a base poliéster e depois com o verniz. Eu utilizo para secagem o painel, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês como que funciona o painel. Então o painel de secagem, para quem não conhece, ele tem lâmpadas de infravermelho e elas são capazes de promover a secagem da peça de dentro para fora e não de fora para dentro. Então por isso que é eficaz. Por isso que não adianta ser uma lâmpada convencional para efetuar a secagem, tem que ser infravermelho, que ela tem essa capacidade de secagem de dentro para fora. Esse meu ele tem duas lâmpadas de 1000 watts cada. Ele tem aqui um disjuntorzinho, tem aqui um temporizador e a opção de você deixar aceso uma lâmpada ou duas lâmpadas. A massa poliéster, por exemplo, ela seca em 15 minutos. Se fosse deixar secar ao ar, né, demoraria muito mais tempo, que com certeza ia atrasar o trabalho. Então, com o painel agiliza muito o serviço. Hoje de manhã eu já preparei, avaliei a superfície. Agora já está tudo lixado, o carro já está mascarado. Eu já peguei a tinta, agora então é só fazer a aplicação da tinta. Então eu já peguei a tinta, que já foi feito o acerto da cor. Para não sujar a lata, a técnica velho lobo do mar, com essa fita aqui. E agora é peneirar, colocar na pistola e mandar a tinta no carro. Bom, então a área já está toda mascarada. A fita dobrada de assim para não ter problema de ficar degrau, né? E agora então começar a aplicar o poliéster. Tirei a máscara aqui. Prestem atenção como que eu tô aplicando. De fora pra dentro, tá? Aqui o plástico tá aqui, mas não tá caindo em cima não. Ó, de fora pra dentro, ó.
Tá, isso aqui é para evitar formar degrau. Bom, então eu já dei uma mão de poliéster, agora eu vou dar outra mão, sempre de fora para dentro, tá? Bom, então agora que eu apliquei o poliéster, eu vou aplicar o verniz, tá? Eu vou aplicar o verniz da Wanda 5100 HS. Mais uma vez aqui utilizando a técnica do velho lobo do mar. Pessoal, hoje eu tô fazendo esse vídeo, mas talvez acho que eu não tô dando uma explicação assim bacana pra vocês 100%. Eu espero que vocês compreendam. Porque assim, eu tô aqui na oficina nova, eu ainda ando um pouco perdido com a localização das coisas, eu ainda não estou totalmente familiarizado aqui com o lugar. Então eu tenho que prestar muita atenção para eu acabar não estragando o carro dos outros, né? Mas é isso aí, eu espero que pelo menos alguma coisa dê pra vocês aproveitarem aí. Eu vou utilizar aqui o copo de catálise da Wanda, o verniz é 5:1, tá? Então tem aqui a parte do... Deixa eu ver se vai aparecer aqui no vídeo. Acho que não vai pegar. Mas aqui tem, ó, o verniz, o 5100, 5:1. Então eu vou colocar aqui, até aqui de verniz, e depois eu completo com o catalisador. Essa quantidade de verniz até é muita, viu? Tinta poliéster eu não utilizei praticamente nada. O bom da tinta poliéster é que o que sobrou pode voltar para lá e usar de novo, né? Agora o verniz não. O verniz, o que sobrou é lixo, porque ele é catalisado, né? Sempre prestar atenção na catálise, fazer uma catálise correta. Porque se não fizer uma catálise correta, na hora de polir, é uma tragédia. Na hora de polir o verniz fica mole, aí às vezes tem até que repintar de novo. Tá, então agora que eu
Eu coloquei aqui, eu costurei. Mexer bem. Eu não gosto do verniz grosso como ele vem. Teoricamente ele vem pronto para uso, só que ele é muito grosso. Eu não gosto dessa viscosidade. Isso aqui para formar a casca de laranja é muito fácil. Então eu vou pegar agora um diluente para PU e vou dar uma diluída. Ah, eu afino um pouco ele. Aqui eu estou afinando ele a olho porque eu sei o tanto que a viscosidade que eu gosto dele. Eu já disse isso em outros vídeos, né? Mas não custa lembrar que você só afina o verniz depois que você fizer a catálise, tá? Aí você mexe bem. E leva a pistola de pintura. Se eu perceber que ele tá grosso, depois eu afino ele mais um pouquinho ainda. Bom, eu vou aplicar agora o verniz, tá? De máscara. O verniz é muito forte, é muito tóxico. Aplicar o verniz sem máscara é loucura. O mesmo sistema. De fora pra dentro, né? Daqui pra cá. Bom, agora que eu já apliquei então a última camada de verniz, agora eu venho com o thinner mata-retoque. O thinner mata-retoque no sentido contrário. Eu tinha feito daqui pra cá, esse daqui pra cá.
Bom, então aqui um dia já se passou e nessa última cena que eu gravei, que eu apliquei o thinner de retoque, eu cometi aí um erro, né, por talvez autoconfiança ou falta de atenção, e eu apliquei muito thinner, eu não regulei a vazão da pistola. E com isso eu soltei a mesma quantidade de thinner que eu estava soltando de verniz. E aí o que aconteceu? Escorreu. Tá, o thinner de retoque ele foi aplicado, que eu apliquei em excesso, ele acabou escorrendo e fez o verniz escorrer. E agora isso daí com certeza vai me dar mais trabalho para eu poder remover esses escorridos aí. Mas é bom que vocês vão poder ver que isso não é um problema, que dá para resolver o escorrido perfeitamente. Bom, então aqui, como não é o desenho do Fantástico Mundo de Bob, em que o mundo é lindo e maravilhoso, vocês viram que teve um problema. Esse problema tem que ser corrigido. Então eu estou utilizando um taco rígido e uma lixa água 800 bem devagar aqui. Aqui tem mesmo que ser a 800, porque com a 1200 vai demorar anos para remover esse escorrido, tá? Mas eu tô indo com ela bem de leve e só tirando o grosso do escorrido, tá? Depois eu já vou partir para 1200. E depois que eu apliquei o thinner de retoque, eu coloquei o painel de secagem e deixei 1 hora secando, mas o escorrido demora muito para secar. Então eu preferi deixar o carro de um dia para o outro, para poder secar bem esses escorridos, para evitar ter aí maiores problemas, né? Aí eu tirei o grosso com a 800, agora eu venho com a 1200 para poder dar uma refinada nisso daqui. Ainda utilizando o taco rígido. Tá, esse lixamento tem que ser feito com bastante cuidado. Para não estragar. Aqui não pode ter pressa nenhuma nesse procedimento aqui. Ó, então aqui após o lixamento, ó, com a 800 e com a 1200 já sumiu totalmente os escorridos. Agora eu vou dar uma refinada aqui com a Trizact 3000 e 5000 e já partir para o polimento. Bom, então agora que já está tudo lixado, eu vou lixar o escorrido com 800, depois 1200, 3000, 5000. Agora eu vou então fazer o polimento. O polimento eu vou utilizar a massa de polida 3M com a boina amarela agressiva de espuma da Lake Country.
se lembrar de resistir à tentação de colocar o dedo ou o pano com a peça ainda quente. Tem que esperar esfriar um pouco para poder passar a microfibra, para poder avaliar como está. Bom, então agora que eu fiz, que eu apliquei a massa de polir da 3M, agora eu vou utilizar aqui o brilho extremo da NS Works com a boina média. Aqui o problema mesmo foi o escorrido. Se não fosse o escorrido, não teria trabalho nenhum na fase de polimento. Eu falo que não teria grandes dificuldades no polimento, porque não teve praticamente nenhuma casca de laranja. Então eu fiz a fase de corte com a massa, a fase de refino com o brilho extremo, e agora a fase de lustre eu vou fazer com a X-Fine. O aplicador manual mesmo. A tinta, a cor prata é uma cor que ajuda muito na hora de polir. Pronto, trabalho finalizado. Bem lisinho. Tá, aqui interessante desses retoques é a área de vinco, porque o vinco ele
ele separa bem, né? Ele disfarça bem uma eventual emenda que possa aparecer. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar o curtir aí. E eu acho que deu aí pra vocês terem uma noção aí de como que é feito o retoque. Então é isso aí, até o próximo, um abraço.